Ora, muito bom dia. Vamos começar mais uma sessão, mais um painel. Em primeiro lugar, os meus cumprimentos à organização, cumprimentos a todos os que estão presentes, cumprimentos a quem nos vê à distância. Muito obrigado pelo convite para estar aqui presente nesta sessão, é um prazer enorme. Nós vamos ter aqui 5 apresentações, algumas presenciais, outras não. O tema geral são os efeitos dos incêndios florestais, portanto um tema muito oportuno, muito interessante, que dará de certeza absoluta matéria para debates e para questões. Eu, enfim, sem mais delongas, passaria para a primeira apresentação, que eu julgo que é feita online. Será feita por Filipe Pereira. Do trabalho também fazem parte Fernando Miguel Granja Martins e Helena Maria Fernandes, ou Fernandes, está com o Z. O título da comunicação: Identificação de áreas suscetíveis a perdas de solo pós-incêndio florestal na Serra de Monchique. Muito obrigado. Eu julgo que a apresentação será feita por Filipe Pereira e está online. Então, muito obrigado e bom dia. E dou a palavra. Ora, bom dia. Então vamos preparar aqui já a apresentação. Estão a ver já a minha apresentação? Está tudo bem. Bem, bom dia. O meu nome é Filipe Pereira e antes de iniciar a minha apresentação quero agradecer a oportunidade de estar aqui no 5º Congresso Internacional de Riscos a demonstrar o meu trabalho e também agradecer a presença de todos os presentes, quer que estão a assistir presencialmente, quer virtualmente. Inicio assim a minha apresentação, que tem como título a identificação de áreas suscetíveis à perda de solo após o incêndio florestal, com o caso de estudo da Serra de Monchique. A ideia deste trabalho surge derivada da problemática das alterações climáticas e do deficiente planeamento florestal terem ajudado no aumento dos incêndios florestais. Estes tornaram-se num problema de natureza socioeconómico e também ambiental. Os SIGs e a detecção remota têm características inovadoras, com métodos e técnicas quantitativas que podem ser utilizadas nas diversas áreas científicas. Com estas técnicas dos SIGs e da detecção remota, portanto, pretende-se avaliar e monitorizar a perda de solo após a ocorrência dos incêndios florestais e ajudar desta forma na mitigação da perda de solo. Os objetivos propostos para a realização deste trabalho, portanto, foi a produção dos índices de vegetação e de severidade, o cálculo do risco de incêndio florestal, o cálculo também da estimativa de erosão do solo, por sua vez, identificação de áreas mais vulneráveis à erosão do solo para implementação das estruturas experimentais e, por último, a conclusão. Na realização deste trabalho seguiu-se a seguinte metodologia, ou seja, numa primeira fase, através da detecção remota, obteve-se o MDT e as imagens de satélite e com estes 2 dados, ou seja, iniciou-se a produção de variada cartografia. O MDT ajudou na elaboração dos fatores ambientais e com as imagens de satélite foi determinante para o cálculo dos vários índices. Com a cartografia dos fatores ambientais, portanto, podemos calcular toda a cartografia do risco de incêndio florestal e, com esta cartografia e os vários índices, portanto, foi possível identificar as parcelas para a implementação das áreas experimentais. Esta construção destas parcelas experimentais não foi possível, derivada à conjuntura em que vivíamos com o país e ainda vivemos, derivada à Covid-19, e então, por último, a apresentação das conclusões.
A área de estudo localiza-se na Serra de Monchique, onde têm ocorrido os grandes incêndios florestais desde 2003. O Concelho de Monchique tem uma área aproximadamente de 395 km², com uma população de 5.243 habitantes, onde cerca de 40% desta população já está na faixa etária superior aos 60 anos de idade. Portanto, o último incêndio ocorrido foi no ano de 2018, teve início na localidade de Perna Negra, pelas 13 horas, no dia 3 de agosto, e foi extinto no dia 17 de agosto. A área ardida foi de 280 km², tendo ardido cerca de 68% da área do concelho de Monchique. Através da detecção remota, portanto, obtivemos as imagens de satélite, uma para um período pré-incêndio, datado de 29 de julho de 2018, e outra para o período pós-incêndio, datado de 30 de agosto de 2018. Para a realização deste trabalho, portanto, foi necessário determinar 3 tipos de índices: o NDVI, que é o Índice de Vegetação por Diferença Normalizada, o SAVI, que é o Índice de Vegetação Ajustado ao Solo, e o DNBR, que é a Diferença da Razão de Queima Normalizada. Todos estes 3 índices foram trabalhados para os períodos pré- e pós-incêndio florestal. Este é o resultado do nosso NDVI, já reclassificado para o período pré- e pós-incêndio, e verificamos aqui na situação pré-incêndio uma vegetação densa de 94,5, passando para a situação pós-incêndio de 13,2. Tendo havido aqui uma redução de 81,3% da vegetação densa. Este é o resultado do nosso SAVI, já reclassificado para o período pré- e pós-incêndio, e apresenta na situação pré-incêndio uma vegetação muito densa de 41%. 41% aqui na vegetação muito densa, passando para a situação de pós-incêndio para uma vegetação muito densa de 2%. Ora, para nós determinarmos o índice de severidade, foi realizado através da diferença da razão de queima normalizada e da diferença do NDVI pré- e pós-incêndio florestal. Ora, quando nós determinamos através da diferença da razão de queima normalizada, apresentou uma severidade elevada de 0,6, enquanto que na diferença do NDVI apresentou uma severidade elevada de 2,1. Posteriormente, foi elaborada a cartografia do modelo de risco de incêndio florestal, de acordo com a metodologia da Autoridade Florestal Nacional, através do seu guia técnico do Plano Municipal da Defesa da Floresta contra Incêndios, e foi calculada a perigosidade, que é o resultado da multiplicação da probabilidade com a suscetibilidade, e verificamos que cerca de 40,3% da área de estudo é de perigosidade elevada e muito elevada. Foi efetuado também o cálculo do dano potencial, que é o resultado da multiplicação da vulnerabilidade com o valor económico, e obtivemos que uma área de 94,97% da área de estudo com dano potencial de baixa a moderado. Os valores moderado e elevados que estão aqui assinalados no mapa laranjazinho estão associados aos espaços urbanizados. Por último, a nossa carta de risco, portanto, é o resultado da multiplicação dos 2 anteriores, da perigosidade e do dano potencial, e obteve-se que 32,3% da área de estudo apresenta um risco baixo moderado e 17,4% um risco muito elevado. Para a identificação das áreas experimentais para a mitigação da erosão do solo, portanto, obteve-se através da interseção da severidade elevada e do risco muito elevado. E obtiveram-se estas áreas assinaladas aqui a amarelo para a implementação das nossas estruturas experimentais. Por último, foi estimada a erosão do solo através da equação universal da perda de solo, e após o cálculo dos diversos fatores dessa equação, verificamos que a área apresenta uma estimativa de erosão do solo, onde se verifica que 8% desta área apresenta 8% superior a 100 toneladas por hectare ao ano.
enquanto que se verificarmos apenas dentro do perímetro do incêndio, passamos para 27% da área com uma taxa superior a 100 toneladas por hectare ao ano. Ora, sobre o caso experimental, foi efetuado apenas em laboratório e antes de implementar as parcelas de monotilização, portanto, foi necessário montar e testar os equipamentos de recolha do escoamento superficial e da erosão do solo. E nesta imagem aqui observamos a montagem da caixa pluviométrica que contém aqui uma básculazinha. A caixa pluviométrica, após a sua montagem, teve que ser calibrada, pois esta báscula era necessário saber a sua capacidade de água até bascular. Portanto, foram realizadas mais de 10 medições e obtivemos um resultado de 140 milímetros, ou seja, quando ela atinge esta capacidade, bascula. E ao bascular, despeja água. Neste movimento, quando vai bascular, passa num terminal que cria um impulso elétrico que posteriormente é registado num data logger. Aqui temos todo o sistema de recolha montado. A montante, ali a 1 é a caixa de erosão, é onde são depositados os materiais de maior granulometria que foram erodidos, que liga à caixa número 2, que é a nossa caixa pluviométrica, faz essa ligação por uma mangueira. Esta caixa pluviométrica serve-nos para nós mesurarmos a quantidade de água escoada. Por sua vez, irá fazer a ligação aqui a um terceiro, que é este bidão que está aqui em baixo, que serve como reservatório da água e dos sedimentos finos erodidos. Para a conclusão, portanto, a análise do coberto vegetal foram utilizados os índices MDVI e SAVI, ambos mostraram resultados semelhantes, mas no SAVI os valores do coberto vegetal são um bocadinho superestimados, sendo o NDVI mais adequado para a nossa área de estudo. O NDVI da área de estudo, na situação pré-incêndio, apresenta 94,5% da vegetação densa, passando para 13,2% da situação pós-incêndio, tendo havido aqui uma redução de 81,3% da vegetação densa. Na severidade do incêndio florestal, o índice, o DNBR, mostrou ser muito mais adequado, comparativamente com a diferença do NDVI, e o DNBR da área de estudo apresentava 41,2% da severidade moderada, com apenas 0,6% de severidade elevada. Na metodologia utilizada para a cartografia do risco de incêndio florestal, portanto, foi produzida diversa cartografia, nomeadamente o mapa da probabilidade, em que se verificou que 89,1% da área de estudo apresenta uma probabilidade de risco de incêndio de 3%. O mapa da suscetibilidade, que mostrou que 16,5% da área de estudo apresenta um potencial de severidade com um score de fogo por pixel de 48. O mapa de dano potencial, que mostrou que 95% da área de estudo apresenta um dano potencial classificado de baixo a moderado. O mapa da perigosidade, que classificou que cerca de 26,7% da área de estudo é de perigosidade elevada. O mapa de risco de incêndio florestal revelou que 32,3% da área apresenta um risco baixo a moderado e 17,4% um risco muito elevado. Ao nível da cartografia da estimativa de erosão do solo, verifica-se que 27% da área ardida apresenta uma estimativa de taxa de erosão superior a 100 toneladas por hectare ao ano. E esta cartografia é-nos útil na medida que nos permite planear uma futura alteração do uso do solo ou mesmo a aplicação de práticas de conservação do solo. Muito obrigado. Muito obrigado pela excelente apresentação, muito interessante. Eu há pouco não referi, mas nós vamos... Talvez falar um bocadinho mais afastado. Vamos reservar os 15 minutos finais para debate e, portanto, vamos concentrar as questões que forem eventualmente colocadas para esse período final desta parte da manhã. Portanto, muito obrigado. E daria agora a palavra à segunda comunicação, que tem três autores: Nuno Silva, Diogo Martinho, Luciano Lourenço. A erosão após incêndios florestais, o exemplo da Ribeira do Golinho.
Penso que é o Nuno que vai apresentar. Muito obrigado. Bem, antes de mais, bom dia. Meu nome é Nuno Silva, venho-vos apresentar uma comunicação intitulada A erosão após os incêndios florestais, o exemplo da Ribeira de Golinho. Esta comunicação foi tomada em base pelo seminário da minha licenciatura em Geografia. Os objetivos deste trabalho era demonstrar numa pequena bacia hidrográfica alguns dos processos erosivos advindos dos incêndios florestais. Metodologicamente, em trabalho de campo, procedeu-se a um levantamento fotográfico e tomando algumas anotações do que fomos vendo. Em contexto de sala de aula, foram analisados os dados pluviométricos fornecidos pelo Observatório da Universidade. Então, a introdução, definida pelo Dr. Xavier Viegas, é definida como um conjunto de processos, desgaste, transporte e acumulação, que modelam a superfície da Terra. Já por si é difícil controle em certas áreas, devido a grande parte da morfologia do terreno e à rede hidrográfica, do qual se aliam os fatores meteorológicos. Os incêndios são os principais responsáveis pelo aumento da erosão superficial nas áreas por eles afetadas, na medida em que a destruição da vegetação pelo fogo deixa as vertentes serranas expostas diretamente à atuação dos agentes erosivos, em particular, como já dito, a erosão hídrica. As alterações que o fogo causa no solo em termos de características químicas e físicas potenciam a erosão. Podemos destacar a porosidade, a quantidade de matéria orgânica, a textura em si. Na área de estudo, a intervenção antrópica tenta combater os declives, criando socalcos de modo a aumentar a área cultivável, tentando mitigar desprendimentos de terras. Mais à frente iremos ver que é nestas intervenções antrópicas que a maioria dos danos são registados. Quanto ao enquadramento geográfico, estamos a sueste de Golinho, na Serra do Açor, a freguesia da Aldeia das 10, concelho de Oliveira do Hospital. Não sei se é... A área de estudo inicia-se aqui, no ponto de água do Casal Cimeiro, um ponto de água artificial criado para abastecimento dos bombeiros, a cerca de 850 metros de altitude. No entanto, teremos que estender a área de drenagem até à Lomba da Malhada do Pai, cerca dos 1050 metros de altitude. A linha de água em estudo tem cerca de 1 km, desde o ponto de água do Casal Cimeiro até à várzea do Golinho. Geologicamente, estamos no complexo xisto-grauváquico, o que nos poderá dar uma boa indicação da capacidade, atendendo a que estamos em xistos, a escorrência superficial aumenta, ou seja, a capacidade de erodibilidade irá aumentar também. Quanto à caracterização física da área, tomando em base a Carta Militar 233, na escala 1 para 25.000, como eu já disse, a ribeira nasce nos 850 metros, alargando-se a área de estudo até aqui. O relevo apresenta contornos arredondados, quer nas vertentes, quer nas comeadas, onde se divide claramente as bacias de drenagem. Aqui entraremos já no Concelho de Arganil, aqui ainda de Oliveira do Hospital. Okay. Os declives são também essenciais neste estudo. O declive nas áreas de cabeceiras apresenta valores a rondar os 25 graus, tendo a tendência para descer ao longo do perfil longitudinal. Estes declives são também combatidos com influência humana, quer na canalização das linhas de água, quer no aplanamento para cultivo com a deposição de sedimentos. Importa também referir a importância dos declives no comportamento do fogo. Penso que toda a gente saiba que quanto maior o declive, tendencialmente a velocidade de propagação do fogo tende a aumentar, e também a quantidade de matéria orgânica, matéria morta, porventura que não seja limpa pelos proprietários, tende também a aumentar. Quanto à caracterização da rede de drenagem, a Ribeira de Golinho é parte integrante da bacia hidrográfica da Ribeira da Aldeia das 10, que
que irá desaguar ao Alvoque e posteriormente ao Alva. Alva este que faz parte da rede hidrográfica do Rio Mondego. A bacia hidrográfica apresenta uma forma alongada, onde a drenagem é um padrão dendrítico. Poderemos ver que na margem direita os canais desenvolvem-se numa vertente convexa, enquanto que na margem esquerda ela é côncava. A mudança da classe altitudinal, aqui mais ou menos, cerca dos 800 metros, coincide com a passagem de uma rede viária, onde o tipo de escorrência também difere. A montante da rede da estrada ela é mais difusa, correndo sem grande intervenção. Posteriormente, através de uma passagem hidráulica, uma manilha, ela é já canalizada antropicamente, tendo um tramo principal. Quanto à caracterização em termos de extrato arbóreo, o extrato arbóreo, antes dos incêndios, dominava a margem esquerda, sem grande organização, era sobretudo composto por pinheiros bravos, alguns eucaliptos, sendo também complementado por matos rasteiros e herbáceos. Penso que é facilmente perceptível. Nesta zona não existe vegetação, isto são terrenos agrícolas usados para consumo próprio, principalmente. As espécies mais representativas, pinheiro bravo, as acácias e o eucalipto. Esta imagem esta vista aérea data de 6 de agosto de 2017, antes dos incêndios. Importa também referir a exposição ao incêndio florestal. Esta área eu não referi porque o meu colega vai demonstrar esses mapas. Esta área foi ardida em 1987, é afetada às cabeceiras em 2005 e em 2017, nos incêndios de outubro, foi totalmente incinerada. Quanto aos fatores demográficos na área de estudo, estamos no interior do país. Podemos constatar uma queda abrupta do número de habitantes no Golinho. O Golinho é uma aldeia, não é uma freguesia, também daí poderemos ver a sua significância. Em 1960 passa de 51 para 2013. Hoje, através do contacto direto com os habitantes, permanentemente não ultrapassa os 7. No Casal Cimeiro, um pouco mais acima, o decréscimo não foi tão acentuado, já existiam poucos habitantes, hoje contabilizam-se cerca de 8. É de salientar já a idade avançada de quase todos os habitantes, aumentando as vulnerabilidades. Com o decréscimo do número de habitantes, haverá quase uma razão tendencial para o abandono do espaço florestal e agrícola, o que tem tendencialmente influência na erosão das vertentes e na vulnerabilidade aos incêndios florestais. Quanto à população por setores económicos, a maior representatividade e a maioria está ocupada nos setores dos serviços, na sede do Conselho, que ainda dista cerca de meia hora. É a freguesia do Conselho onde mais população se ocupa no setor primário. No resto do Conselho, a média ronda os 3, 4%. Aqui poderemos ver os 9%. No entanto, em comparação com as outras freguesias do Conselho, o setor secundário ocupa uma percentagem mínima, mas que é de destaque à escala da freguesia. Como eu já referi anteriormente, a agricultura, o setor primário, é praticado em minifúndio quase exclusivamente para consumo dos próprios. Falando agora da Ribeira em si. A primeira intervenção antrópica na modulação deste curso consiste na passagem hidráulica que eu já referi, com vista a evitar a ruptura da estrada. A ribeira é canalizada em manilhas, passando por baixo da estrada. Posteriormente, e já a partir do ponto de água que é onde se inicia o estudo, a ribeira é desviada artificialmente para longe do seu leito original, com fim a criar campos de cultivo. A área de estudo começa na Casa de Cimeira, onde a ribeira regressa ao seu leito, num traçado muito condicionado pela intervenção antrópica. Aqui são demonstradas algumas delas, paredes longitudinais e transversais ao leito, para evitar o transbordo das águas e dos inertes, criando aqui em cima uma espécie de campo de cultivo. Temos depois a canalização artificial e subterrânea. Aqui a ribeira passa por aqui. Aqui mais alguns dos exemplos. E aqui um muro lateral para aproveitar aqui este terreno agrícola. Falta também referir as vulgares poças
com muros transversais no leito do rio, de modo a suster a água para rega. Então, a pluviosidade como fator desencadeante. Não sendo maio dos meses mais pluviosos do ano 2019, o episódio pluvioso do dia 24 registrou, no espaço de 12 horas, cerca de 36 milímetros de pluviosidade. Como é possível ver aqui pelo gráfico, temos uma grande quantidade de precipitação. Estes dados são de Coimbra. Como estamos na área de estudo a uma altitude maior, os valores tendencialmente deveriam ter sido maiores. Os elevados valores pluviométricos registados na área de estudo depois do incêndio, em particular no dia 24, desencadearam um brusco aumento do caudal da ribeira, que em alguns casos retomou o seu tramo original, provocando os estragos que irão ser demonstrados. Aqui, no Santuário de Nossa Senhora das Preces, poderemos ver alguns dos efeitos das chuvadas. Um episódio caricato, mas não tendo piada nenhuma. Um dos funerais teve que ser adiado porque era impossível estar ali naquele dia. Continuando, as primeiras semanas de junho foram extremamente chuvosas, a que seguiu um período de seca. No mês de novembro volta a ser muito pluvioso, o mais chuvoso do ano, com 42 milímetros. É o ano em que desencadeou uma forte erosão e vários estragos, que seguirão. Segundo um habitante, foi com as chuvadas de novembro que este muro ruiu, a ribeira foi canalizada artificialmente por aqui. Ao romper, ela vai voltar ao seu tramo original, afetando um campo agrícola. No entanto, as ocorrências registadas e os estragos provocados, a acumulação dos materiais no novo leito, a ruptura de muros canalizadores, aqui era onde estava uma vulgar poça para rega, danos a infraestruturas de apoio à agricultura, bem como em moinhos. Isto era um antigo moinho. A foto, penso que possa voltar. Esta foto é aqui. A ribeira corria aqui por cima, com a ruptura do moinho, do muro, ela volta a assumir os seus tramos principais. O moinho tem também alguns danos causados pelas chuvadas. Depois temos a inoperacionalidade de terrenos agrícolas devido à erosão do solo e acumulação de alguns pedaços de rocha. Quanto às intervenções de recuperação e mitigação dos riscos na área, foram separadas em três tipos de estados. Por intervencionar e sem perspectivas, podemos ver aqui as cabeceiras da área de estudo. Aqui não existe nenhum projeto em curso para reflorestação da área ardida, o que, na minha opinião, é quase como construir uma casa e não lhe pôr o telhado, porque se nós não procedermos a medidas de reflorestação ou de sustentação de terras, mais cedo ou mais tarde a rocha virá a afetar a ribeira mais abaixo. Depois, por intervencionar e sem perspectivas, o mesmo se passa nas áreas agrícolas já a jusante. A título de exemplo, poderemos referir a ruptura do muro da Barroca do Lino, que permitiu a inundação da várzea e onde não há perspectivas ainda para ser intervencionada. Depois, intervenção em execução ou projetada. Tem havido algumas operações de limpeza junto ao tramo principal, perto da aldeia. Depois, a Comissão de Compartes do Baldio do Golinho mandou proceder à recuperação do moinho do Casal Cimeiro e à reposição da tubagem. Segundo um popular, existe um plano para aproveitar também esta área envolvente. No entanto, ainda não houve grandes avanços neste sentido. Depois, algumas intervenções já consolidadas. Aqui, por iniciativa de um particular, a recuperação do muro lateral e do moinho junto à poça da Horta Casinha. Foi também feita uma limpeza de inertes na poça junto ao moinho do Casal Cimeiro. Concluindo, a ação erosiva das águas causou maior impacto nas cabeceiras ao nível do solo, pois a ausência da vegetação, bem como o declive acentuado, aumentaram a velocidade de escorrência e o consequente transporte de materiais. Nas áreas intervencionadas, o declive do Talveg foi o principal responsável pelo aumento da velocidade das águas,
o que lhes imprimiu maior capacidade erosiva e de destruição. O trabalho de campo mostrou que, nestas condições, as ribeiras voltam sempre a retomar os seus cursos naturais, sendo as infraestruturas que alteram o seu curso, como eu disse anteriormente, onde são registados maiores danos. Deixo a minha bibliografia. Obrigado. Questões, de certeza absoluta, muito atual. E passaremos então para a terceira, que é o Nuno também, Luciano Lourenço e Diogo Martinho, que vai fazer a apresentação. O título é Erosão após incêndios florestais, o exemplo da ribeira do Porto Silvado. Diogo, fica à vontade. Bem, bom dia a todos e a todas. É com grande prazer que vos trago a minha comunicação, intitulada A Erosão após incêndios florestais, o exemplo da ribeira do Porto Silvado. Este foi um trabalho desenvolvido, a par do meu colega, como ele disse, em contexto de seminário de licenciatura em Geografia, e contou com a ajuda crucial do professor Luciano Lourenço, onde desde já gostaria de deixar uma palavra de agradecimento por suscitar o interesse pelo trabalho de campo aos alunos, assim como desenvolver este pequeno trabalho. O ano de 2017, como todos nós sabemos, foi um ano propício a incêndios florestais, acontecendo as ocorrências que aconteceram, como todos sabemos. O presente estudo visa analisar os efeitos erosivos provocados depois do incêndio florestal de 15 de outubro, tomando como área à mostra os tramos iniciais da ribeira de Porto Silvado, com início na Serra do Colcorinho. A cabeceira desta ribeira caracterizava-se por tramos com elevado declive, onde alguns episódios de precipitações mais intensas desencadearam enxurradas violentas com grande poder erosivo. A escorrência resultante de precipitações abundantes, como aquelas que se fizeram sentir, tal como o meu colega referiu, no dia 24 de maio de 2018, e na ausência de vegetação por esta ter sido incinerada, ganha velocidade, e aqui o declive a ser um fator preponderante, o que aumenta o poder erosivo e na presença de material, mineral e orgânico, facilmente mobilizável e abundante nas vertentes, rapidamente o incorpora e transporta, acabando por se concentrar no fundo das vertentes, onde as barrocas, que são as pequenas ribeiras temporárias, ganham uma grande dinâmica erosiva. A metodologia seguida passou, tal como também o meu colega, pela realização de trabalho de campo, que permitiu o reconhecimento das áreas afetadas e a sua inventariação fotográfica, de modo a tornar mais evidente a quantidade de cascalho e outros inertes de diferente granulometria, assim como pela realização de breves entrevistas aos moradores, aos poucos que havia, ou pela análise de dados meteorológicos e de outros documentos de base, de modo a caracterizar a precipitação intensa que desencadeou todo o processo erosivo e ainda pela elaboração de cartografia de apoio. Também muitas vezes por intervenção atrópica, estas barrocas foram confinadas a canais, cujos diques foram insuficientes para conter a fúria destas águas revoltosas, tendo-os destruído parcialmente e invadindo os campos agrícolas marginais, situações que procuramos inventariar e caracterizar. Deste modo, caracterizam-se os processos envolvidos no escoamento turbulento e as vulnerabilidades associadas aos canais, por onde se processou esse escoamento e que, no conjunto, ajudam a explicar a forma como o risco de erosão se manifestou nas ribeiras da fachada oeste do Monte do Colcorinho. Aqui, para a localização geográfica da área de estudo, foi utilizada a Carta 233, da escala 1 para 25.000. As bacias em estudo localizam-se na anexa de Porto Silvado,
como já referi, pertencente à freguesia de Pomares, no concelho de Arganil, mas também na anexa da Gramaça, pertencente à freguesia da Aldeia das 10, já no concelho de Oliveira do Hospital. Integram depois o distrito de Coimbra, na região centro de Portugal. A área das 3 bacias em conjunto, porque isto são três pequenos cursos de água distintos, é de 268 hectares, tendo um perímetro de 6,6 km. Para a caracterização física da área de estudo, vemos os valores hipossométricos bastante díspares, que vai desde o ponto mais cotado registra 1243 metros, e só para termos uma percepção, aqui um pouco para lá do Vale do Torno, onde se inicia depois a ribeira da Gramaça, registra valores mais ou menos a rondar os 300 a 400 metros. Do ponto de vista litológico, a Serra do Açor é predominantemente xistosa, estando inserida, tal como o meu colega referiu, no complexo xisto-grão-váquico anti-ordovícico e séries metamórficas derivadas. Nela podemos encontrar diversos tipos de xisto, alternando com bancadas de grauvaques, grés bem consolidado, ou mesmo finas bandas de quartzitos. Os declives. É possível constatar no mapa de declives que fica, de facto, a presença ou seja, de áreas com valores superiores a 65 graus, o que mostra, de facto, que é um declive bastante acentuado, sendo a classe dominante dos 15% aos 30% de inclinação, seguindo-se depois da classe dos 30% aos 45%. Mas também há algumas áreas, principalmente no início dos tramos dos cursos de água, com declive superiores a 45%, chegando mesmo a atingir os 65%, como eu já disse, principalmente nestas áreas. A Barroca da Varja, que se situa aqui, sendo aqui neste extremo esquerdo, onde o temporal do dia 24 de maio foi o mais sentido e que o presente estudo se irá centrar, registra uma área fortemente marcada pelos declives acentuados, sendo na sua maioria os declives superiores a 30%. Só para termos uma ideia, uma fotografia da área, onde se denota bem o declive. Segundo o professor Luciano Lourenço, o valor de 24% a 25% define o nível crítico de erosão, sendo a partir do qual se deveria defender a todo o custo as áreas que os apresentam, a fim de preservar o equilíbrio dinâmico das vertentes. Foi seccionada a Barroca, então, da Varja, como eu já referi, porque foi aquela que foi mais afetada pelas enxurradas, e para tal é pertinente demonstrar e analisar a evolução do relevo, na mesma para uma melhor interpretação dos acontecimentos registados nessa data. Foram efetuados 4 levantamentos de perfis transversais, como estão representados, com uma orientação geralmente de nordeste para sudoeste, e este aqui, não se consegue ver, sendo o primeiro tramo ainda sem influência do curso de água, depois do B ao B' já a influência do curso de água e denota-se claramente o declive, depois outro perfil e por último. Do coberto florestal, grande parte da área, com valores compreendidos entre os 60% e os 70% da área de estudo, mostrou percentagem de incultos, sendo então evidente o claro abandono agrícola da região, como seria de esperar. Nos socalcos que eram então cultivados, surgia a tal agricultura de subsistência, com o predomínio de pequenas hortícolas, onde surgem espécies para a alimentação dos poucos agricultores e suas respectivas famílias, como demonstra aqui na fotografia. Segundo um popular que entrevistámos, nos concedeu umas breves palavras de enquadramento, destacou que antigamente toda esta área era cultivada, reforçando assim a clara tendência para o abandono, que, pelo êxodo rural ou pela idade considerável dos moradores, se revela muito difícil continuar com estas práticas agrícolas. Vemos até, então, aqui o que é raro, uns socalcos recuperados, mas o resto da área, geralmente, ao abandono. Aqui eram, geralmente, as espécies mais dominantes na área de estudo. Do extrato arbóreo tínhamos, então, o eucalipto e o pinheiro, e do extrato arbustivo, aquela que se destacava mais era o selvado, o que demonstra bem o abandono dos campos.
Para a evolução da população em Porto Silvado, como o meu colega referiu, estamos no interior do país, ou seja, grande parte destas pequenas populações têm decrescido ao longo do tempo e Porto Silvado, de facto, não foge à regra. Destaca-se apenas que havia apenas 3 habitantes no censo de 2011, ou seja, o que mostra uma clara falta de população, sendo esta muito envelhecida, porque o residente mais novo tinha 83 anos. E até se denota já algum abandono de casas. A rede viária, como é possível ver também aqui na população, é quase uma população isolada, porque de facto os acessos não são claramente os melhores. Isto depois dificulta o combate e dificulta de facto o acesso à população. Como o meu colega referiu, esta é uma área que tem sido incinerada regularmente, ou seja, foi em 1987, de 1990 a 1999 tivemos parte desta área também ardida. De 2000 a 2008 também toda esta área foi incinerada, sendo de destacar os incêndios de 2005 e depois em 2017 com quase também na totalidade ardida. Aqui foi mesmo uma foto do incêndio de 2017, captada nesse mesmo dia de outubro. É possível identificar uma enorme frente de incêndio que, percorrendo uma grande velocidade, iria atingir aqui o Vale do Torno e depois um pouco mais para aqui a nossa área de estudo. E depois aqui algumas fotografias depois da data desses incêndios. Depois a relação dos incêndios florestais com a capacidade de erosão, que é de facto aquilo que o nosso estudo queria vincar. Aqui é possível de facto constatar que estando de facto uma vertente em plena saúde, digamos assim, com vegetação, com algo que digamos que retenha de facto a precipitação que possa vir a existir, ou seja, a água consegue se infiltrar e não consegue de facto atingir ou danificar, digamos assim, a vertente do que quando ela está, por exemplo, totalmente incinerada. Ou seja, quando a vertente arde, como acontece neste caso, a água das chuvas passa a precipitar-se sobre vertentes desnudadas, a sua ação erosiva intensifica-se, mesmo com valores normais de pluviosidade, e aumenta significativamente quando, por vezes, a chuva se manifesta de forma mais violenta e concentrada, situações que originam uma erosão mais vigorosa. Quando há registros de pluviosidade, que se for intensa e num curto período, harmonizada com um grande declive das vertentes e sem nada para suster esta água precipitada, dá-se a quase totalidade da escorrência desta, provocando altos índices de erosão, levando consigo enormes quantidades de sedimentos de diferentes granulometrias, tal como aconteceu no dia 24 de maio de 2018 na área de estudo, mas também em datas recorrentes, como por exemplo em 23 de junho de 1988, depois do incêndio de 1987, ou em junho de 2006, depois dos incêndios de 2005. Uma das curiosidades e um estudo que está a ser desenvolvido pelo professor Joaquim Sande Silva é o possível efeito da vegetação dos eucaliptos que depois de serem afetados por incêndios possam criar uma camada hidrófoba no solo, atingindo, quando o incêndio atinge temperaturas mais elevadas, criando de facto então aqui condições, ou seja, para o solo se tornar um pouco mais impermeável, neste caso, não conseguindo então infiltrar a água. A precipitação, tal como o meu colega referiu, trabalhamos os dados do Observatório da Universidade de Coimbra, não temos dados da área de estudo, mas a área de estudo foi afetada por uma forte trovoada. Trovoadas essas foram muito concentradas, sendo possível então que tenha ocorrido, de facto, que estes valores de precipitação tenham sido muito mais elevados. Aqui, de facto, podemos ver a situação sinótica, que se observa uma depressão em altitude por cima da Península Ibérica, desenvolvendo assim condições de instabilidade atmosférica. Assim ocorreram aguaceiros, por vezes localmente fortes, como já referi, de granizo, acompanhados de trovoada,
que atingiram sobretudo o interior do país, sendo logo a área de estudo uma dessas áreas atingidas por uma forte trovoada localizada. Aqui depois tentámos ver algumas imagens de satélite para conseguir perceber mais ou menos. E depois os danos provocados desta enxurrada do 24 de maio. Seccionámos e, através da visita ao campo, retirámos algumas fotografias. Junto à área de cabeceiras, podemos ver, de facto, aqui, eram, de facto, blocos de xisto com uma granulometria significativa, tinham alguma dimensão, afetaram, de facto, todos os campos circundantes, o que mostra que, de facto, que o curso de água extravasou completamente do seu leito. No setor, digamos, intermédio e com a presença de alguns socalcos abandonados, mostra que, de facto, que a enxurrada levou estes muros de suporte. E depois, junto, digamos assim, no fim da área de estudo, onde esta barroca da Varja se junta às outras, temos um estabelecimento comercial onde foi afetado. E aqui, de facto, mostra alguns danos significativos, como eu já disse, que afetou principalmente os campos agrícolas circundantes, afetou os muros de suporte, principalmente dos socalcos existentes, e depois alagou, digamos assim, a área junto ali ao pequeno estabelecimento comercial, porque por baixo deste estabelecimento comercial aquilo que temos é precisamente isto, ou seja, convergem, ou seja, duas barrocas têm aqui o seu ponto de encontro, precisamente o estabelecimento encontra-se precisamente aqui, e de facto quando estas duas barrocas se encontram, uma, que era a barroca da Fontinha, trazia maior caudal, trazia uma maior velocidade, também por drenar uma área maior, e de facto trazia uma maior intensidade. Quando a barroca da Varja, que é aquela que estudamos e que está aqui representada, não conseguia escoar, ou não conseguia, digamos assim, meter toda a água no leito, e de facto aquilo que aconteceu foi ocupar toda a área aqui transversal, afetando, por exemplo, estes tanques e afetando ali a área circundante. Porque debaixo do estabelecimento é precisamente isto que temos, ou seja, aqui nota-se o teto, aqui por cima, e por baixo aquilo que temos é isto, ou seja, isto tudo ficou cheio de entulho, cheio de grandes blocos de xisto, e depois, lá está, os campos alagados, e depois aqui, já depois da confluência na ribeira da Gramaça. As obras de recuperação têm sido muito poucas, ou pelo menos até à data de maio do ano passado tinham sido muito poucas, sendo esta apenas a única, e foi de facto a recuperação do saneamento e penso eu do abastecimento de água. Esta foto foi retirada por acaso do Facebook da Câmara Municipal de Arganil e penso que tenha sido a única obra que foi registada até à data. Segundo o morador com quem falámos, ele próprio disse, e também achei curioso, que as trovoadas têm sido piores que os incêndios, porque achei de facto, pensava que de facto que os incêndios, por aquilo que representam, mas ele disse mesmo que de facto que as trovoadas têm causado muito mais estragos do que até os incêndios. Ele próprio já se tinha voluntariado para fazer obras, já tinha ido à Junta de Freguesia, à Câmara Municipal, mas de facto ninguém me respondia e de facto as obras não duvido que tenham ido para a frente. E depois, em jeito de conclusão, a rede de drenagem que constitui as cabeceiras destes cursos de água caracteriza-se por tramos com elevado declive, como referi, onde alguns episódios de precipitação, dada a ausência de vegetação por ter sido incinerada e na presença de abundante material, nas vertentes facilmente mobilizável, desencadearam enxurradas violentas com grande poder erosivo, com efeito ou escorrência resultante de precipitações abundantes como aquelas que se fizeram sentir, rapidamente ganhou velocidade, o que aumentou um poder erosivo e permitiu a incorporação e o transporte de abundante carga sólida, que acabou por se concentrar no fundo das vertentes, onde as barrocas, estas pequenas cursos de água, ganharam uma extraordinária dinâmica erosiva. Grande parte destas barrocas foi confinada por intervenção antrópica,
a canais artificiais cujos diques foram insuficientes para conter a fúria destas águas, tendo-os destruído parcialmente e invadindo os campos agrícolas marginais, provocando estragos em diversos desses campos e nos caminhos agrícolas de acesso, como também referi. Além disso, afetou a Casa de Convívio de Porto Silvado, localizada no Largo da Aldeia. Deste modo, caracterizaram-se os processos envolvidos no escoamento turbulento e as vulnerabilidades associadas a estes territórios, e em particular os canais por onde se processou o escoamento, que no conjunto ajudam a explicar a forma como o risco de erosão se manifestou nas ribeiras da fachada oeste do Monte do Culcurinho, afetando assim a população de Porto Silvado. Bem, e termino assim. Obrigado. Muito obrigado por mais este exemplo da região centro, muito interessante também. E eu passaria para a quarta apresentação deste painel. Pedro Saloio, Carlos Pinto, Gil Gonçalves, Luciano Lourenço. O título: Ação antrópica e erosão do solo, a abertura de uma faixa de contenção de incêndio na gênese da ravina de Santa Eufémia. Portanto, quem vai apresentar é o Pedro. Muito obrigado. Então, ilustre moderador, obrigado. Ilustres personalidades, caros colegas, caros amigos, antes de mais gostaria de agradecer à Comissão Organizadora a oportunidade de poder apresentar o meu estudo e cumprimentar todos os presentes, quer fisicamente, quer virtualmente. E agradecer também ao professor Luciano, como não poderia deixar de ser, mas também à professora Adélia Nunes pelo contributo muito positivo para este estudo, especialmente a nível laboratorial. O meu bem-aja. A apresentação vai ser breve e sucinta, uma vez que possuímos de um tempo efetivamente limitado. Vou então apresentar um estudo com o título Ação Antrópica e Erosão do Solo, a abertura de uma faixa de contenção de incêndio na gênese da ravina da Santa Eufémia. Num clima de características mediterrânicas, Portugal, por razões geográficas e demográficas, tem registado de uma forma continuada sucessivas manifestações de diversos riscos naturais que acabam por apresentar consequências no meio natural, como é o caso do ravinamento. A ação antrópica de abertura de faixas de contenção de incêndio são atualmente muito utilizadas em Portugal, não só em fase de combate para conter a progressão, como também posteriormente numa fase de consolidação e rescaldo. Esta ação antrópica, aliada à morfologia e à litologia das vertentes, facilita a atuação dos processos erosivos na sequência de intensos eventos pluviométricos, como foi o caso e que deram origem a uma importante ravina. No momento em que são grandes as preocupações com a conservação do ambiente e que se anunciam importantes mudanças do clima, neste trabalho procurou-se identificar e analisar os principais fatores antrópicos e naturais que estiveram na gênese e desenvolvimento da ravina da Santa Eufémia, bem como se procedeu à sua caracterização física. Dia 19 de julho de 2005, foi neste dia que se verificou a primeira intervenção antrópica, como podemos observar na primeira imagem, enquanto que na segunda imagem conseguimos perceber que serviu perfeitamente o seu propósito, travando, portanto, o incêndio. A área de estudo enquadra-se na região centro de Portugal, no distrito de Coimbra, município de Oliveira do Hospital e freguesia da Aldeia das 10.
Localiza-se na margem esquerda da bacia hidrográfica do rio Alvoco, um subafluente do rio Mondego, a sudoeste da povoação de Val de Maceira e em frente à capela de Santa Eufémia, como podemos ver ali ao fundo na fotografia. A ravina localiza-se numa área de transição entre as serras do Açor e da Estrela, com uma altitude que varia entre os 939 e os 770 metros de altitude. Portanto, numa área efetivamente declivosa que se encontra no mais notável conjunto montanhoso de Portugal, a Cordilheira Central. No que diz respeito à área de drenagem, vemos aqui uma particularidade que diz respeito à influência de 2 caminhos rurais no aumento significativo da área de drenagem, assim como na quantidade de água drenada para a ravina, devido ao facto de não existir vegetação e existir declives nestes caminhos rurais. Estes funcionam como autênticos canais de drenagem na eventualidade de ocorrerem episódios pluviosos extremos e favorecem a acumulação do escoamento superficial das áreas de cabeceira, aumentando a velocidade de drenagem e, consequentemente, a capacidade erosiva desse escoamento. Relativamente à ocupação do solo da área de drenagem, caracteriza-se por ter um extrato maioritariamente arbustivo atualmente, dominando as espécies da urze, da carqueja, coexistindo também com espécies como o tojo, o rosmaninho e as silvas e as gestas. Os incêndios. O historial dendrocaustológico da área de estudo é caracterizado por números que se destacam pela negativa no que diz respeito à área ardida. Os incêndios constituem-se como o principal condicionador da evolução das vertentes serranas, acelerando a atuação dos processos erosivos, e foi, neste contexto, que se decidiu referir este fator como o principal na origem da ravina em 2006 e que tem contribuído para a sua evolução, sendo, portanto, esta problemática fundamental na compreensão da dinâmica desta ravina. São, portanto, estas as três datas dos últimos incêndios que afetaram o estudo. Inicialmente em 2005, como já referi, foi o motivo da abertura da faixa de contenção. Posteriormente, já a 13 de agosto de 2017, ou seja, 2 anos depois, levou a uma segunda abertura exatamente no mesmo local, uma vez que ainda se identificava a localização da anterior, como medida de prevenção, seguindo o exemplo de 2005. No entanto, este incêndio não chega a atingir a área de estudo. Por último, dia 15 de outubro de 2017, foi devastador não só para a área de estudo, como para toda a freguesia, todo o concelho, todo o distrito e até mesmo todo o país. Para termos uma noção, este incêndio só foi extinto dia 21 de outubro e consumiu uma área total de 37 mil hectares. O incêndio lavrou na área de cabeceiras de 2 lados da faixa de contenção, apresentando efetivamente alterações significativas na cobertura superficial, não só na faixa de contenção, como em toda a vertente. Desculpa. Facilitando novamente a ação dos processos erosivos, que em maio de 2018 foram exatamente intensos, como veremos, sobretudo devido ao episódio pontual do dia 25. A situação mais comum é de um único episódio pluvioso provocar condições para a intensificação dos processos erosivos, que, associados ao aumento do caudal, transportam grandes quantidades de cargas sólidas removidas das paredes e da base da ravina, através de uma enxurrada violenta, como sucedeu no dia 24, como podemos ver na imagem. Graficamente e em termos da geometria da ravina, o perfil longitudinal foi constituído de montante para jusante, com base nas variáveis comprimento, altitude e profundidade, como podemos ver na imagem, salientando-se que na sua elaboração
utilizaram-se as profundidades acumuladas, cujas curvas evidenciam mudanças bruscas, o que indicam condições de desequilíbrio. Assim, pela observação das curvas de profundidade, pode-se afirmar que a ravina em estudo ainda não atingiu o estado de equilíbrio. No geral, a ravina tem uma profundidade larga média de 1,25 m e 1,82 m, respectivamente. Estes valores devem-se ao facto de os solos onde a ravina se desenvolve serem pouco arenosos, que tendem a ser menos profundos e mais largos, sobretudo a meio da ravina. No entanto, ao longo da ravina verificam-se diferentes níveis de granometrias, o que explica as diferenças significativas em alguns tramos, sendo, no entanto, mais larga e profunda numa fase inicial e menos larga e profunda numa fase final. Para o processo de definição das frações granulométricas das amostras recolhidas, foi considerada a escala de Wentworth. Seguindo esta escala, os materiais mais grosseiros correspondentes às classes dominantes correspondem às dominadas de areia muito grosseira que acabam por se destacar, como podemos ver na imagem. Para concluir, atualmente a ravina da Santa Eufémia tem 424 metros de comprimento, com um declive de 169 metros, encontra-se numa área suscetível à erosão de solos, devido ao facto da constante reincidência de fenómenos que promovem esse processo, nomeadamente os incêndios e os episódios pluviométricos extremos. Esta desenvolveu significativamente no último ano, assume-se que está numa fase de... Posso continuar? Posso? Como tem aqui. Assume-se que está numa fase de crescimento, na medida em que não existe mitigação dos processos erosivos, quer por parte do meio natural, com a inexistência de coberto vegetal no interior da ravina, quer do lado antrópico, que não apresentou ainda medidas de intervenção ou prevenção. Desta forma, prevê-se que a ravina vá crescer em termos de valores de profundidade e largura, aumentando a velocidade de escoamento no seu interior, o que culminará em futuros prejuízos de cariz ambiental, nomeadamente a remoção do solo da encosta e a abertura do entalhe, o que contribuirá para o aumento do caudal da ribeira, não só de Avelar, como do Mondego, em caso de eventos extremos que agudirá as pontas de cheia. A sua recuperação vai se tornar mais difícil e dispendiosa à medida que o processo avança. Então, para terminar, terminaria com esta imagem, onde podemos ver no canto superior esquerdo uma fotografia retirada em 2005. E no canto superior direito, uma fotografia retirada já em 2019 e conseguimos, portanto, perceber as consequências que esta abertura de faixa de contenção trouxe para não só para o solo, assim como para uma questão paisagística. Portanto, as conclusões retidas apontam para a necessidade de conservar e valorizar o património natural, em particular o geomorfológico, sendo necessário repensar a forma como estas áreas deverão ser geridas para se alcançar a desejada sustentabilidade territorial de forma a torná-las resilientes. Então, muito obrigado. Por mais esta excelente apresentação, enfim, mais um estudo de caso aqui na região centro. Estamos a fazer aqui um percurso pela geografia de Portugal continental muito interessante e vai continuar agora também. Estamos com alguns problemas de ligação.
ao Zoom e naturalmente estamos agora sem contacto com os nossos participantes que nos estão a acompanhar à distância. Talvez, enfim, alguma quebra de internet, talvez, mas enfim, nós temos que prosseguir com os trabalhos. Para a última apresentação, enfim, eu vou também suprimir os títulos e peço desculpa. É um trabalho com o título Efeito do fogo controlado em áreas de matos na dinâmica do armazenamento de carbono no Parque Natural de Montezinho, no Nordeste de Portugal. Mais um estudo de caso do Território Nacional. Mas Não, Felícia Fonseca, se calhar que tenho vai fazer a apresentação. se quiser. O Diego Silva, Tomás de Figueiredo e Clotilde Nogueira. Portanto, assim que tivermos condições técnicas, podemos. Não sei se a ligação já foi retomada. Pronto, eu julgo que temos que continuar com a apresentação. Enfim. E obrigado também por mais este tema. Não, diz que no Congresso. Não está a ver a pena. Mas não também em cima buscar. Agora já. Tem havido quebras na internet algum destes dias? Não, é que não. Já está bem? Ok. Será que é este? É isso, abra-se, por favor. E a apresentação. Com licença. Isso. Vamos copiar lá para a pasta do Congresso. Ele já colocou. É isso. Vou pôr em modo apresentação, não é? Eu já carreguei aqui. Fica melhor. Mas queria. Sim, tá bom. Posso? Uma boa apresentação. Obrigada. Muito bom dia. Eu chamo-me Felícia Fonseca e venho do Instituto Politécnico de Bragança, mais propriamente da Escola Superior Agrária. E vou apresentar aqui este trabalho intitulado Efeito do fogo controlado em áreas de matos na dinâmica do armazenamento de carbono no Parque Natural de Montezinho, que fica localizado no Nordeste de Portugal. Este fogo controlado foi realizado com o objetivo de criar faixas de descontinuidade em áreas de matos, visando a proteção de um povoamento de Pinheiro Bravo contra incêndios florestais. O trabalho tem como principal objetivo avaliar o impacto do fogo controlado na dinâmica do armazenamento de carbono. Para isso foi avaliado o carbono em diversos compartimentos do sistema, nomeadamente na vegetação aérea e na vegetação subterrânea, portanto, ou seja, nas raízes da vegetação arbustiva. Foi ainda avaliado nos horizontes orgânicos do solo e também nos horizontes minerais do solo. As amostragens foram realizadas antes da aplicação de fogo controlado e foram depois realizadas 2, 6 meses e 36 meses após o fogo. Como referido, o incêndio ou o fogo controlado foi realizado no Parque Natural de Montezinho, que ocupa uma área de cerca de 75 mil hectares e sendo que cerca de 1/3 desta área está coberta por matos. A altitude da área de estudo é de cerca de 800 metros, desenvolveu-se sobre leptossolos úmbricos derivados do xisto
E a vegetação que predomina nessa área é a urze, que representa 44% do coberto vegetal, a carqueja, que representa cerca de 30% do coberto vegetal, e também a esteva, portanto, com uma cobertura de 26%. A temperatura média anual ronda os 12 graus centígrados e a precipitação média anual os 850 milímetros. Nesta área de estudo foram selecionados 11 locais, portanto, e numa área de cerca de 70 por 70 centímetros foi colhida toda a vegetação arbustiva e também os horizontes orgânicos, e nesses mesmos locais foram colhidas amostras, amostras de solo nas profundidades de 0 a 5, 5 a 10 e também de 10 a 20 centímetros. A severidade do fogo foi estimada qualitativamente, com base na presença de materiais, do grau de combustão, portanto, desses materiais, portanto, porque muitos deles ficaram incompletamente carbonizados, e também no nível de combustão do horizonte orgânico. Foi ainda calculado o fator de combustão das 3 espécies. A espécie urze e a espécie carqueja mostraram um fator de combustão de 80%, significa que cerca de 80%, portanto, da biomassa aérea foi consumida pelo fogo, enquanto que a esteva mostrou uma maior resistência ao fogo, sendo apenas cerca de 50% dessa biomassa aérea consumida pelo fogo controlado. As amostras que foram colhidas no campo foram depois levadas para o laboratório, onde foram processadas, não é? Portanto, conforme o tipo de amostra, fosse de solo ou fosse do horizonte orgânico ou da biomassa das espécies arbustivas. E depois, portanto, as amostras de solo foram cribadas e foi determinada a concentração de carbono, portanto, nessas amostras por combustão seca. E a biomassa das espécies arbustivas e também dos horizontes orgânicos foi convertida em carbono, multiplicando os valores dessa biomassa pela concentração de carbono, portanto, nessa mesma biomassa. Na avaliação do carbono nos horizontes minerais do solo, portanto, foi feito, ou é o produto entre a concentração de carbono, a densidade aparente e a espessura da camada, onde foi colhida essas amostras, portanto, fazendo sempre uma correção para os elementos grosseiros. Podemos ver neste gráfico, não sei, podemos ver neste gráfico que a espécie de urze, ao fim de 2 e 6 meses, mostra uma perda de cerca de 4 toneladas de carbono por hectare, mostrando no final do período, tenho que passar atrás, mostrando no final do período experimental uma quantidade de carbono equivalente a metade daquela que existia na situação pré-fogo. As outras 2 espécies, a esteva e a carqueja, tiveram um comportamento muito idêntico ao longo de todo o período experimental, com perdas de cerca de 2 toneladas de carbono por hectare ano ao fim de 2 e 6 meses e com perda de cerca de 1 tonelada de carbono por hectare ano ao fim dos 3 anos, ou seja, dos 36 meses. Relativamente ao carbono armazenado nas raízes, podemos ver aqui uma evidente diferença entre a espécie urze e as espécies esteva e carqueja. A espécie urze é a primeira, está ali a Erica australis, não é? Depois a esteva a seguir e depois a carqueja. A urze armazena a grande parte do carbono na parte subterrânea, cerca de 70% do carbono da biomassa está, portanto, na parte subterrânea. O sistema radicular desta espécie é bastante superficial e constituído por raízes muito grossas, que são frequentemente, mais no passado do que atualmente, mas atualmente as populações ainda fazem isso nas aldeias, era utilizado como combustível doméstico para o aquecimento nas lareiras e também para aquecer os fornos. E hoje em dia ainda as populações com mais idade ainda, portanto, mantêm esta prática e de utilização. As outras 2 espécies, a esteva e a carqueja, tiveram um comportamento
muito idênticos, sem diferenças significativas entre as quantidades de carbono armazenado, portanto, nas raízes. Como o fogo foi de severidade baixa, moderada, o efeito produzido ao nível das raízes foi muito baixo. Portanto, avaliamos numa fase inicial um efeito a rondar os 10%, portanto, que fez baixar essa massa das raízes. Relativamente ao carbono armazenado nos horizontes orgânicos, nós podemos ver que a quantidade antes do fogo, não é? A primeira coluna, é significativamente superior àquela que registamos depois ao longo do período, sendo que, ao fim dos 36 meses, a quantidade de carbono nos horizontes orgânicos é cerca de 50% comparativamente à situação inicial. Podemos ver por aquela imagem em baixo que, para além das perdas que ocorreram devido ao efeito do fogo, não é? A queima de toda aquela manta morta, aqueles resíduos orgânicos que existem na superfície, também há muitas perdas destes resíduos orgânicos associados aos processos erosivos, não é? E como já vimos em comunicações anteriores, que são bastante intensificados quando passam fogo, apesar de ser aqui um fogo controlado, não é? E de intensidade baixa. Portanto, podemos ver que parte desses resíduos podem sair mesmo para fora do sistema, ou então ficaram acumulados em pequenas depressões ou presos em alguns obstáculos, nomeadamente aqueles restos de vegetação, não é, que ficaram no solo, e grande parte do solo acabou por ficar nu, não é? Portanto, sem ter esses horizontes orgânicos. Portanto, ou seja, nestes dois compartimentos, quer na vegetação arbustiva, quer nos horizontes orgânicos, registamos perdas de carbono, não é? Relativamente ao comportamento do carbono nos horizontes minerais do solo, tendo sido avaliadas as camadas de 0 a 5, 5 a 10 e 10 a 20, não é? Portanto, registra-se, podemos ver naquele gráfico em baixo do lado direito, não é? Portanto, que ao fim de 2 meses registou-se um aumento na quantidade de carbono no solo, mas esse aumento não foi significativo do ponto de vista estatístico, e esse aumento deveu-se principalmente à acumulação de cinzas e de restos orgânicos incompletamente consumidos, não é? Que foram acumulados na superfície. Passado, portanto, 6 meses, registou-se uma ligeira redução na quantidade de carbono no solo, pouco perceptível, portanto, do ponto de vista estatístico, sem significado, e ao fim de 3 anos, ou dos 36 meses, registou-se novamente, portanto, um aumento da quantidade de carbono nos solos, resultando no final num balanço positivo de carbono armazenado no solo. Podemos ver aqui neste gráfico os compartimentos onde registamos aumentos, e logo ali no primeiro compartimento de solo, onde nós registramos aumentos ao fim de 2 meses e de 6 meses, né? Ao fim de 6 meses houve ali uma redução muito pequenina. Depois, nos compartimentos horizonte orgânico e na vegetação, foi sempre redução da quantidade de carbono, e depois, em termos globais, ao fim de 2 meses houve uma perda de 7,4 toneladas de carbono por hectare, ao fim de 6 meses uma perda de 10,8 toneladas de carbono por hectare, e no final do período da amostragem, ou seja, ao fim dos 36 meses, já tínhamos um balanço positivo com um ganho de 0,7 toneladas de carbono por hectare. Neste gráfico podemos ver o armazenamento de carbono em todos os compartimentos que foram avaliados no sistema. Registamos, tal como já referido anteriormente, registou-se perdas ao nível da vegetação arbustiva e também dos horizontes orgânicos, mas os ganhos que se registaram ao nível do solo, apesar de não com significado estatístico, foram suficientes para compensar as perdas, portanto, registadas nos outros compartimentos. O principal reservatório de carbono, como é comum na região temperada, é o solo, portanto, sendo que mais de 68% do carbono está armazenado no compartimento de solo. O carbono na vegetação arbustiva não ultrapassa os 30%,
e nos horizontes orgânicos tem uma expressão muito baixa, portanto inferior a 3%, portanto no global de carbono armazenado no sistema. A finalizar, temos aqui algumas conclusões e, portanto, percebe-se que houve uma elevada redução de teor de carbono na biomassa da vegetação arbustiva e também nos horizontes orgânicos. Regra geral, no final dos 3 anos teríamos sensivelmente metade do carbono no sistema nestes compartimentos daquele que tínhamos na situação pré-fogo e, como tal, estes compartimentos funcionaram como fontes de carbono, não é? Portanto, o carbono armazenado no solo aumentou, não é? E, como tal, funcionou ali como um sumidouro de carbono. Apresentou um acréscimo de cerca de 6,4 toneladas por hectare no final do período da amostragem. 2 meses após o fogo, a taxa anual de perda de carbono era cerca de 43,5 toneladas por hectare ano e ao fim de 6 meses essa perda, portanto, já tinha baixado para 21,5 toneladas por hectare ano e ao fim dos 36 meses já tínhamos um ganho de 0,24 toneladas por hectare ano. Apesar de ser um ganho muito baixo, não é? Portanto, está principalmente associado a compartimento de solo, o que é extremamente importante porque contribui para a conservação do solo e para também a manutenção ou para a conservação das funções produtivas e ambientais associadas, portanto, ao solo. Apesar da severidade do fogo controlado ter sido classificada de moderada a baixa, não é? 36 meses após a ocorrência do fogo controlado, ainda são visíveis os efeitos no armazenamento de carbono no solo. Muito obrigada pela atenção prestada. Muito obrigado também por esta excelente apresentação, que nos traz aqui no fundo, completa aqui uma manhã muito, muito rica em termos de conteúdos, metodologias, e particularmente este painel, enfim, que tem aqui como tema os efeitos dos incêndios florestais. De facto, há aqui um alinhamento muito, muito importante em diferentes estudos de caso, que vão desde Montezinho até Monchique, passando pela região centro. Portanto, eu penso que há aqui matéria para refletirmos, para algumas questões. Não sei se online já nos chegaram algumas perguntas, mas eu abri ao debate. Ainda temos aqui alguns minutos e tivemos a sorte de ter aqui todos os participantes, ou presencialmente ou de forma síncrona. E, portanto, é uma oportunidade única para colocar dúvidas, questões, reflexões. Penso que está aqui uma. Bom, temos aqui uma, mas enfim, eu vou abrir aqui o debate e juntar depois uma questão que já aqui temos, para podermos responder em conjunto. Enfim, não sei se há... Já estamos um bocadinho com a hora um pouco adiantada, não é? Mas seja como... Faça favor. Sim, eu penso que é. Com certeza. Formado como é que interessante, suscetível a próximo de comentar. Queria chamar a atenção, ou melhor, comentar os trabalhos relacionados com as ravinas e o desenvolvimento e toda a problemática do transporte sólido nas ribeiras. Eu acho que todo este trabalho tem sido desenvolvido basicamente com a orientação do professor Luciano Lourenço, do Grupo de Coimbra. Penso eu, merecia se calhar um pouco mais de organização no sentido metodológico e no sentido das conclusões que nos podem trazer, porque na verdade são estudos muito importantes, são
trabalhos sobre o terreno, são inventariações de situações críticas e, se calhar, desafiava efetivamente a uma espécie de reflexão sobre o trabalho realizado, o afinar de metodologias, para que, efetivamente, eles sejam mais produtivos do que me parece que neste momento são. Produtivos no sentido do que podem oferecer aos agentes das autoridades sobre esta matéria, mas, sobretudo, eu estou a pensar no lado da comunidade científica, quer dizer, o que é que nós ganhamos do ponto de vista de progresso do conhecimento com todo este esforço sobre o terreno. E acho que era interessantíssimo nós, sei lá, o professor Luciano a dar aqui a sua chega, termos um pouco mais de informação produtiva, conclusiva, metodologicamente afinada. A segunda nota que queria deixar, não é só comentários, não são questões propriamente, poderemos discutir isso agora na sequência desta intervenção, era para o nosso trabalho no sentido da professora Felícia, isto é um plural que não deve ser usado, mas mais no sentido de chamar a atenção que esta temática deste painel é uma temática que tem a ver com a recuperação e o exemplo que a colega Felícia trouxe é muito significativo sobre a complexidade dos processos de recuperação de áreas agredidas, no sentido em que o sistema funciona de uma maneira, quando avaliado globalmente, nós compreendemos de uma certa maneira quando avaliado globalmente, mas quando avaliado os seus vários compartimentos, vemos que os ritmos são diferentes de recuperação. E esta nota, se calhar, era bastante importante relativamente à compreensão das intervenções durante o período de recuperação. Creio que aqui temos uma nota positiva. E, finalmente, deixava só uma questão, porque não ficou claro para mim, sobre o regulamento a partir das faixas de contenção. Não cheguei a perceber se as faixas de contenção escolar que originavam o refinamento eram de contorno, isto é, de nível, se eram faixas de contenção segundo maior declive, não ficou claro da exposição e gostaria de ter essa informação suplementar. Muito obrigado. Aliás, professor, não esquecendo que está aqui o Marcos Morenos, a palavra. Depois darei também a palavra ao fim. Eu agradeço e, de certa maneira, aproveito esta oportunidade para complementar os comentários do professor Márcio Figueiredo, que naturalmente são oportunos e me visam clarificar um pouco as condições em que decorreu todo este trabalho. Começando pelo fim, que é mais fácil, a faixa de contenção
antes de chegar aqui, mas estes estudantes jovens também nem sempre cumprem os prazos que nós estipulamos e no envio as coisas a devido tempo e as apresentações às vezes não têm o acabamento final que poderiam ter se efetivamente tivesse havido outro tipo de condições para desenvolver estes trabalhos. Eu reconheço que do ponto de vista metodológico há aqui aspectos que são importantes sistematizar, juntando nas várias observações que foram feitas e produzir um documento final que as reúna e a solidifica na legislação agora aqui. Agradeço ao professor Luciano. Aproveitaria para ler aqui. Creio que são duas questões que foram colocadas. Assim, é uma que se desdobra em coisas que foi colocada aqui no e-mail para o professor Filipe Pereira, da primeira verificação. São duas questões muito técnicas, mas envolvem qual a resolução espacial das imagens de satélite e qual o sensor e qual o satélite. E a segunda questão é, por que não foram utilizados odómetros na aplicação experimental? Então, são duas questões muito concretas. Sobre Pereira, As imagens de satélite foram obtidas através do Landsat 8, do óleo, dos serviços geológicos dos Estados Unidos e tem uma resolução espacial de 30 metros. Sobre o odómetro, já foi adquirido e vai ser utilizado para nós termos uma base de comparação exatamente qual foi a curiosidade e o que é que escorreu exatamente, o que é que foi referido exatamente no escoamento superficial. O odómetro vai ser utilizado, só esta experiência não foi possível implementá-lo em si, derivado da conjuntura atual do Covid-19. A resolução espacial das imagens, portanto, foi o Landsat 8, o óleo 30 metros. Muito obrigado. Não sei se há mais questões, mais reflexões. Enfim, da minha parte não tenho perguntas técnicas para colocar. Foi com muito prazer que ouvi estas explicações que fizeram um percurso pelo território de Portugal continental. E uma das preocupações que eu tenho é a coesão do território. E acho que estou aqui a demonstrar que temos problemas que devem ser resolvidos, mas há aqui uma questão que já foi levantada na sessão anterior. É a dificuldade de ligação do discurso científico depois com a prática política. Portanto, essa ponte pode ser muito difícil. A ciência está a trabalhar, a ciência está a produzir conhecimento.